Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. O meu nome é Abner e no vídeo de hoje a gente vai continuar estudando os músculos, né? Paramos então nos músculos do antebraço e iremos iniciar hoje esse relacionamento, né, com os músculos da mão. Me parece que são. Não são tão bastantes, não. São aparentemente seis músculos. Não, 7. Então vamos lá, então. Então, o primeiro são os lumbricais. São 4 músculos. Os músculos lumbricais são 4 pequenos músculos encontrados tanto nas mãos quanto nos pés. Famosos pelo seu formato cilíndrico que lembra uma minhoca. Seu nome deriva do latim lumbricus, que significa verme ou minhoca. É fundamental na motricidade fina e no equilíbrio biomecânico, ligando os tendões flexores aos extensores. Lumbricais da mão. Nas mãos são encontrados na região palmar média e apresentam as seguintes características: origem, tendões do músculo flexor profundo dos dedos, inserção, aponeurose dorsal, expansões extensoras dos dedos do indicador ao mínimo. Ação: são os grandes responsáveis por fletir as articulações metacarpofalangianas e estender as articulações interfalângicas. Inervação: o primeiro e o segundo lumbricais são inervados pelo nervo mediano, o terceiro e o quarto são inervados pelo nervo ulnar. Aí eu apertei screen, aí fica uns 8 segundos para a tela dar sinal. Presta atenção aí, se você está acompanhando os vídeos, né? Essa série tem sido difícil de gravar porque antes meu computador com Windows ele apresentava um certo problema. Só que esse problema
Ele era aquele meio que problema de aquecimento, né? Depois que o computador fica quente, ele funciona bem, né? Mais ou menos isso. Esse agora é um problema que a gente está tendo de hora sim, hora não, né? Aquele famoso problema de hora sim, hora não. Tem hora que funciona tranquilo. Tem hora que fica nesse processo de uniperneta, nesse processo de demoras, né? Tempos diferentes. Tem outro dia tá outro. Eles são fundamentais para a habilidade motora fina, permitindo movimentos delicados e precisos dos dedos. Interessante. Os próximos são os interósseos palmares. Será que deixa eu ver, acho que eu errei então. Tá vendo? Se demora fica complicado. Então esse aqui são os interósseos palmares. E os lumbricais vão ser outros. Hum. Vamos pegar essa foto daqui. É como se o defeito quisesse, por amor ou por ousadia mesmo, sei lá, fazer uma crítica, né? Já viu? A posse de defeito para fazer crítica. Às vezes existem pessoas que são viciadas nesse modelo de atenção, né? Ou seja, gostam de anotar as críticas para construir, né? Um, uma áurea em si que diz assim para si mesma, né? Eu dou atenção. Eu sou um doador de sangue, quer dizer, de atenção. Só que como eu sou fantasiagórico, né? Tipo a igreja e tudo. Os músculos interósseos palmares são 4 pequenos músculos localizados. Não, tá errado, né? São 3.
Os músculos interósseos palmares são 4 pequenos músculos localizados na palma da mão, entre os ossos metacarpais. Eles são fundamentais para os movimentos de precisão e estabilidade dos dedos, sendo controlados pelo nervo ulnar. Ocupam os espaços entre os ossos do metacarpo na face voltada para a palma da mão. Fixam-se nos ossos metacarpais do segundo, quarto e quinto dedo. Função principal. A principal função desses músculos é a adução dos dedos, que consiste em fechar os dedos abertos, aproximando-os em direção ao dedo médio. Eles também realizam a flexão das articulações metacarpofalangianas junto à base dos dedos e ajudam na extensão das articulações interfalângicas. Inervação e vascularização. Inervação são inervados pelo ramo profundo do nervo ulnar. E vascularização. O suprimento de sangue é feito pela artéria palmar profunda. Aqui, ó, esses 3 dedos. Não consideramos para movimentos no plano frontal a linha mediana do corpo. Consideramos a da mão, que passa sobre o dedo médio quando os dedos segundo, quarto e quinto se afastam da linha, realizam a abdução, e quando se aproximam da linha, realizam a adução. Três, 4, 5, 6, 7, 8 segundos. É um caos, né? Os músculos interósseos dorsais são 4 músculos intrínsecos localizados entre os ossos metacarpais. Eles são essenciais para os movimentos finos e estabilidade da mão, sendo responsáveis por afastar os dedos da linha média e permitir a abertura da mão.
Ações principais: abdução. Afastam os dedos indicador, o dedo médio e o anelar do eixo central da mão. Flexão. Dobram os dedos na articulação metacarpofalângica, os nós da mão. Extensão. Estendem os dedos nas articulações interfalângicas. Origem. Superfícies adjacentes de dois ossos metacarpais vizinhos, do primeiro ao quinto metacarpo. Inserção. Base das falanges proximais e expansão extensora do segundo, terceiro e quarto dedo. Inervação e vascularização. Ramo profundo do nervo ulnar, raízes C8 e T1, e vascularização, arco palmar profundo. Para lembrar a função de forma rápida, utilize a regra DAB-PAD. Dorsais abduzem. Abrem os dedos. PAD, palmares, aduzem. Fecham os dedos. Então aqui esse mnemônico é para memorizar as funções. Não, tem mais bastante músculos. O próximo é o abdutor do mínimo. Músculo do dedo mínimo, abdutor do dedo mínimo. Aqui é um quadro de músculo. Tá vendo como que os efeitos de utilidade dirigem o nosso relacionamento com a máquina? É meio que a título de crítica, né? Às vezes construindo um algoritmo valvulado em crítica para depois meter dentro dessa estabilidade algorítmica, né? Uma crítica fortalecida por esse algoritmo. O músculo abdutor do dedo mínimo pode referir-se à estrutura localizada na mão ou no pé. Ambos têm a função primária de afastar o quinto dedo, a abdução. Então os arranjos são semelhantes. A ação do abdutor do mínimo. Abduz o dedo mínimo e auxilia na flexão da falange proximal. Origem: osso pisiforme e tendão do músculo flexor ulnar do carpo. Inserção: base medial da falange proximal do quinto dedo. Inervação: nervo ulnar.
O músculo flexor curto do dedo mínimo da mão é o músculo hipotenar, localizado na palma da mão. Ele é essencial para a motricidade fina, sendo o principal responsável por dobrar, flexionar a articulação metacarpofalângica do quinto dedo. Origem: âmulo do osso amato e retináculo dos flexores. Base da falange proximal do dedo mínimo. Inserção. Ação principal: flexiona o dedo mínimo. Inervação: ramo profundo do nervo ulnar. Vascularização: artéria ulnar. Deixa eu ver uma coisa. Aqui, flexor do curto do polegar. Abdutor curto do polegar. Os dois formam uma rede, né? Abdutor do dedo mínimo. Então a gente vai perceber isso. Viram como é que demora? É como se fosse um algoritmo, né? Porque o computador, ele em si, ele é um computador de última geração. É como se fosse uma escolha, né? Então eu vou pôr aqui, ó, bem do lado. Aí percebe, ó. Uma forma uma rede com a outra. O abdutor com o flexor. A gente precisa de navegar entre o mundo espiritual e o mundo material, porque de certa forma os efeitos espirituais eles são mais técnicos do que parece, né? Se cobram da gente, a gente precisa de descobrir, né? Aonde que estão retirando da gente o que cobrar. Por exemplo, espiritualmente, né? Se a gente xinga alguma coisa, é porque tem algum motivo, né? Oponente do mínimo. Não é gasto de energia à toa. É para avisar alguma coisa que está acontecendo. Do dedo mínimo é um músculo localizado na região da mão, hipotenar da mão, abaixo do dedo mínimo. Ele pertence ao grupo de músculos responsáveis por mover o quinto dedo, permitindo a aproximação dele em direção ao polegar para o movimento de pinça. Atributo e características. Origem: osso amato, âmulo e retináculo dos flexores. Inserção: margem medial ulnar do quinto metacarpo. Ação principal: oposição do dedo mínimo.
flexão, rotação lateral e aproximação ao polegar. Inervação, ramo profundo do nervo ulnar. Informações relacionadas. Junto com o oponente do mínimo, a eminência hipotenar é composta por outros dois músculos principais que atuam em conjunto para dar mobilidade ao quinto dedo. Abdutor do dedo mínimo afasta o quinto dedo. Flexor curto do dedo mínimo auxilia na flexão do dedo. A gente já viu a foto dele? Aqui. Então vamos olhar aqui. A gente tem o flexor, o abdutor do dedo mínimo, o flexor do dedo mínimo e o oponente do dedo mínimo, que fica mais para baixo. O próximo é o abdutor curto do polegar. E o flexor curto do polegar. E o oponente. Vamos tentar pegar todos esses músculos em uma imagem. Vamos ver aqui. Esse é o flexo curto do polegar.
Imagino que como que deve ser viver assim. É isso que a gente está obtendo graças a esse momento, né? Será que é assim que as máquinas vão nos destruir? Com os seres humanos utilizando-as para, para esse fim? Então, esse é o abdutor curto do polegar, né? Abdutor curto do polegar. Hum, esse aqui é o flexor. Mas a imagem tá ruim. Engraçado. Ficou como se eu tivesse clicado no link. Uhum. Deixa eu ver qual que é esse. Não tá falando. Dá pra saber. Esse aqui é o adutor do polegar. Deixa eu ver. Esse é o adutor do polegar. Hum. Vamos tirar os que a gente já viu. Esse aqui é o fluxo curto. Hum. Tá vendo? A gente clica no negócio e ele meio que cria uma temporalidade para poder executar aqui. Ó, eu tô. Não dá pra vocês verem na tela, não. É antiético. Né? Deu um problema aqui, ó. Ih, é, é meio que sustentável. É como se estivesse criando um ambiente virtual com condições muito degradantes para poder sobreviver, sabe? Obter os recursos. Essa é a vida minha aqui. É, agora o oponente do polegar.
Jornal mais. Nem deu tempo de ler. Oponente do polegar. Então. Vamos lá. O abdutor curto do polegar se fixa a dois ossos do carpo, fileira proximal escafoide, fileira distal trapézio. Também se fixa no retináculo dos flexores. Aqui. Falange proximal do polegar e nervo mediano C8 e T1. Sua função é traciona a falange proximal do polegar, fazendo a abdução do polegar. Então ele leva o polegar mais para cá. O flexor curto do polegar origem, né? Trapézio e retináculo dos flexores. Aqui, ó. Trapézio e retináculo dos flexores. Falange proximal do polegar. Aqui. E nervos medianos C8. Aqui, ó, falange proximal. Nervo mediano C8 e T1 inervam ele. E a sua função é a flexão da falange proximal do polegar. Então ele pega essa falange aqui, ó, e flexiona ela para cá. Assim. Oponente do polegar. As suas origens, né? Trapézio e retináculo dos flexores, mesmo que o do flexor curto do polegar. E aqui, ó, na região mais lateral do primeiro metacarpo, aqui, nervo mediano, aqui, ó, mais lateral do primeiro metacarpo. Nervo mediano C8-T1. Quando se contrair, vai tracionar o primeiro metacarpo para dentro, fazendo a rotação medial do primeiro metacarpo, promovendo a oponência do polegar. Faz uma coisa assim, ó. E o adutor do polegar. Então, ele tem como as inserções, né? A cabeça transversa se origina no corpo do terceiro metacarpo, a cabeça oblíqua se origina no osso capitato e na base do segundo e terceiro metacarpo. Então essas são as origens. No corpo do terceiro metacarpo, aqui, ó, essa aqui é a cabeça transversa. A cabeça oblíqua se origina no osso capitato. Aqui, ó. Não, aqui embaixo. Aqui. Se insere na região mais medial da falange proximal do polegar. Aqui, ó. Nervos ulnar C8-T1. Adução do polegar. Traciona a região da falange proximal do polegar no sentido de aduzir o polegar. Então, ele faz isso aqui, ó. Faz o L. E o último músculo é o palmar curto.
Ó, origem na borda medial da aponeurose palmar. Na pele, na região cutânea da eminência hipotenar. Nervo na C8 e T1 no ramo superficial. E sua função é tracionar a pele da região hipotenar. Aqui, né? Precisa de mais alguns estudos posteriores. Por enquanto estamos conhecendo os músculos, né? Então esse é o palmar. A gente viu o adutor do polegar, o oponente do polegar. O flexor curto do polegar, o abdutor curto do polegar, o oponente mínimo do mínimo, o flexor curto do mínimo, o abdutor do mínimo. Tá vendo que a gente tem diferença no arco muscular? Os interósseos dorsais, interósseos palmares e os lombricais. Então é isso para esse vídeo, né? E no próximo vídeo a gente vai continuar essa apresentação, se apresentar para os músculos de tal forma que a gente vai gerando contrastes evidenciais, vai gerando capacidade neural para adquiri-los com mais atrito, né? Colinérgico, com mais senso de retenção, por eventualmente germinar importância desse reconhecimento dos músculos, né? Que eventualmente estão presentes em todos os animais. Então eu vou ficando por aqui. Quer dizer, essa afirmativa ficou um pouco pesada, né? Em todos os animais da espécie humana. Animais invertebrados. Animais. Eu vou ficando por aqui, a gente se vê então no próximo vídeo. Um abraço para vocês e fui!